Muito bem, a turma da segunda série, depois do nosso primeiro contato, tivemos todo esse tempo, né? E estamos agora tendo o nosso primeiro contato através da nossa aula aqui remota de vídeo. Mas, de certa forma, mediante os desafios, né, que a pandemia trouxe aí, isso não quer dizer que a gente, de certa forma, tem que se acomodar e ficar sem fazer as nossas realidades e até mesmo parar os nossos estudos, porque tudo isso, de certa forma, será cobrado e a gente não pode perder o ano letivo de 2020. Então vamos dar continuidade à nossa programação de história e vamos começar a nossa aula falando sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Mas antes de eu começar falando sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, eu gostaria de, a princípio, fazer com vocês uma revisão. Havíamos visto a Idade Média e a gente percebeu que a Idade Média ela é dividida em duas etapas, o que nós chamamos de Alta Idade Média e o que nós chamamos de Baixa Idade Média, né? E é importante percebermos que a estrutura da Idade Média ela está focada na terra, a riqueza está na terra. Então, quando cai o Império Romano no século V, ocorre um processo já dentro do Império Romano chamado de ruralização. E o que de fato foi a ruralização? A população de Roma fugiu da cidade para o campo em busca de proteção militar, com medo dos bárbaros. E quem é que vai dar essa proteção militar? É a população romana que está fugindo da cidade e indo para o campo. Os senhores feudais. E quem são os senhores feudais? A antiga nobreza de Roma, que foge também logo no início e vai se estabelecer em seus feudos, que na verdade os feudos são grandes extensões de terra, ou seja, latifúndios, né? E a partir de então, a Europa vai se isolar dentro de um sistema que passa a ser chamado de feudalismo. E aí, para a gente poder entender a estrutura feudal, a gente tem que ir para o aspecto político, econômico, religioso e social, tá certo? E percebendo isso, a gente começa logo pela estrutura política. O poder político da Idade Média era um poder político descentralizado, onde cada senhor feudal mandava no seu próprio feudo, né? Criava suas próprias leis, seus próprios impostos, tá certo? Então você tem um poder político descentralizado, cada senhor feudal mandando no seu próprio feudo. E temos a questão econômica. A economia vai estar baseada na agricultura de subsistência, tá certo? Então, vão cultivar a terra e vão extrair a sua sobrevivência, o seu sustento da agricultura. Então, a gente pode dizer que na estrutura feudal, o homem, de certa forma, está preso à terra, tá certo? Então, a base da economia está voltada para a agricultura autossuficiente. E temos a questão social. A sociedade medieval, feudal, ela está caracterizada em uma sociedade estamental. E o que é uma sociedade estamental? Ela está estável, não existe mobilidade social. Ou seja, quem nascer nobre vai morrer nobre. Quem nascer servo vai morrer servo, tá certo? Quem nascer camponês vai morrer camponês. Então não existe mobilidade social. Todos estão estagnados na classe que nasceu, tá certo? E por ser uma sociedade estamental,
Aí você imagina aí a pirâmide social, como eu já havia descrito para vocês. Você vai ter no topo da pirâmide o clero, e toda vez que se referir a clero, vem logo na tua cabeça a igreja. Então a igreja é uma grande senhora feudal. Por que a igreja é uma grande senhora feudal? Porque ela tem sobre o seu domínio, sobre o seu poder, terras. E na Idade Média, quanto mais terra o indivíduo tiver, mais poder ele tem. Em relação à instituição igreja, a igreja ela vai concentrar maior quantidade de terras. Então, por isso que vai tornar-se uma grande senhora feudal extremamente poderosa. Porque o sinônimo de riqueza aí está ligado à posse das terras. Tá certo? Na parte intermediária, você vai ter os chamados senhores feudais, que são as nobreza, tá certo? E na parte inferior, a base da pirâmide, vai estar a grande maioria, vão estar os servos. E quem são os servos? Os servos são os camponeses, que estão presos à terra, porque o único sustento que eles têm é a terra, de produzir na terra, tá certo? E aí é importante percebermos que dentro dessa relação social existente, você tem a relação entre suzerano e vassalagem. A nobreza fazem um juramento entre elas, tá certo, de fidelidade, para que um pudesse proteger o outro e dar proteção ao outro quando estivesse em viagem, dar hospedagem, acolher, enfim. E em momentos de guerra e de conflitos, um poder ajudar o outro. Então você tem aí a relação de suzerano e vassalagem. Esta é a estrutura da sociedade que já havíamos visto, tá? E a questão religiosa. Então é importante percebermos que durante o período da Idade Média, a gente sabe que a Idade Média vai durar 1000 anos. Ela vai do século V ao século XV, né? E aí, durante 1000 anos, a Europa vai, durante esse período de 1000 anos, conhecer uma única fé, que essa fé é a fé do cristianismo católico romano, tá certo? E dentro dessa relação, a igreja passa a ter não só o poder temporal, como também o poder espiritual. E dentro dessa relação de poderes, tá certo? Você vai ter aí, de certa forma, a igreja que vai monopolizar o conhecimento, a educação. Então, a cultura, a educação vai estar sobre o poder da igreja. Ela vai ter o monopólio do conhecimento. Então, as classes inferiores não terão acesso ao conhecimento, à cultura. Então, você vai ter aí o clero, que vai ter uma boa formação intelectual, tá certo? Através dos mosteiros. E você vai ter pouca parte da nobreza que também terá acesso ao conhecimento, porque isso torna-se algo extremamente caro. Então, a igreja que vai ser a detentora do saber. Depois nós vamos ter aí o surgimento das escolas paroquiais, e dessas escolas paroquiais as universidades, e a nobreza vai tomando e tendo acesso a esse conhecimento. Mas a classe camponesa fica totalmente ausente do conhecimento. E a igreja passa a monopolizar o conhecimento, e surge, durante o período da Idade Média, uma espécie de conhecimento e de pensamento coletivo. Ou seja, as pessoas eram obrigadas a pensar conforme a igreja. Se você não pensasse conforme a igreja, você era considerado, de certa forma, um herege. E aí, dentro desse pensamento da igreja, a igreja vai defender duas teorias. Quais são essas teorias? A primeira teoria, o chamado geocentrismo. A igreja vai dizer que a Terra é o centro do universo.
Geo quer dizer terra, centrismo, centro. Então a igreja vai defender a ideia de que a terra é o centro do universo. E além de defender o geocentrismo, a igreja defende a sua segunda teoria, que é o chamado teocentrismo. Teo quer dizer Deus, centrismo, centro. Vai dizer que Deus é o centro de tudo. Tá certo? E aí, esse pensamento medieval, no período que nós chamamos de Baixa Idade Média, que vai surgir intelectuais que vão discordar do pensamento da igreja e que vão questionar esta atitude de monopólio do conhecimento da igreja, desenvolve um pensamento contrário da igreja. E esse pensamento passa a surgir desde então através de um movimento filosófico chamado de humanismo. E esse pensamento filosófico chamado de humanismo vai dar suporte a um outro pensamento filosófico que vai surgir entre o século XV e o século XVI, que vai ser o pensamento do iluminismo. Os filósofos que são considerados filósofos das luzes, por isso a expressão luminismo, que vem de luz, que são totalmente contrários às ideias da igreja. E aí, esses pensadores começam a discordar da igreja. E vamos ter, por exemplo, Copérnico, Galileu, que ao estudarem vão afirmar que não é a Terra que é o centro do universo, e sim o Sol. Então já surge um pensamento fora da igreja, que é o chamado heliocentrismo, defendendo que o Sol é o centro do universo e não a Terra. E os humanistas vão defender o chamado antropocentrismo. Vão dizer que antropo significa homem, centrismo, centro. Vão dizer que não é Deus o centro das coisas, e sim o homem. Vai valorizar o homem e vai dizer que o homem é capaz de pensar por si próprio, o homem tem a sua própria natureza independente e deveria se fugir do pensamento coletivo, porque o homem é capaz de pensar por si próprio. E aí você tem as características que esse humanismo, através do iluminismo também, irão desenvolver, que vai ser as características, o experimentalismo, o racionalismo, o naturalismo e o próprio antropocentrismo, tá certo? Dentro dessa dimensão, dessas características, você vai ter o racionalismo, o homem é capaz de pensar por si próprio, vai valorizar as ideias, o campo das ideias, tá certo? Que na Idade Média tudo era justificado por meio da fé, tudo era vontade de Deus. Agora não, agora é a ciência, tá certo? É a ciência que vai dar respostas às coisas. O experimentalismo, você tem a parte de laboratório, a ciência que vai observar, vai estudar, tá certo? A valorização do meio, a valorização do homem. Então são essas ideias que o iluminismo passa também a resgatar, juntamente com o humanismo, as ideias grego-romanas, tá certo? Que tem essa valorização do homem e da ciência. Pois bem, partindo deste princípio, dessa nova forma de pensar e de discordar do pensamento da igreja, alguns intelectuais do campo das universidades também passam a fazer esse questionamento às igrejas. Haja vista que, a princípio, as universidades estavam sob o comando da igreja. Tá certo? E, de certa forma, esses indivíduos são chamados de hereges, são perseguidos pela igreja, silenciam ou são condenados. Mas outros vão se rebelar e vão, de certa forma, impor seus pensamentos para a população. E nós temos boa parte aí da população que está totalmente insatisfeita com a igreja. Porque, sendo a igreja uma senhora feudal, você vai ter aí muitos camponeses que estão pagando impostos. Em relação à igreja, além de se pagar o imposto da terra, esses camponeses
vão pagar também o dízimo à igreja. Então a igreja vai acumular muita riqueza, tá? E outra observação que eu faço a vocês, que quando se fala em servos, e nós sabemos que esses servos são os camponeses, algumas pessoas confundem a servidão medieval, feudal, com escravidão. Eu quero reafirmar para vocês que durante o período da Idade Média não houve escravidão. Os servos, eles eram os camponeses e nada a ver com escravo. Porque logo no início do período da Idade Média, lógico que você vai ter alguns escravos que vão fugir de Roma e vão vir com seus senhores para os campos, mas esses indivíduos vão se converter ao cristianismo. E a igreja começa a desenvolver um trabalho de catequese, dizendo que cristão que é cristão não escraviza outro cristão. Então, a mão de obra escrava, a dimensão escravocrata acaba. Então, durante o período da Idade Média, a gente não vai ter escravos, tá certo? Os servos que se refere aí são os camponeses, esses indivíduos que estão presos à terra, tá certo? E aí a gente entra naquilo que nós, de certa forma, chamamos de reforma protestante. E o que na verdade foi a reforma protestante? A reforma protestante, ela foi uma grande transformação religiosa da época moderna, porque ela ocorre no século XV, tá certo? E a reforma protestante, ela vai romper a unidade do cristianismo ocidental. Ou seja, nós vamos ter a primeira ruptura do cristianismo ocidental no século XV. Isso só vai ser possível por meio da chamada reforma protestante. Esta reforma protestante, ela foi liderada por um monge católico chamado de Martim Lutero. Martim Lutero era católico, era um monge e era um sacerdote. Ele tinha uma paróquia na Alemanha, tá certo? E era um homem inteligente, ele foi fazer doutorado, ele tinha doutorado, ele foi a Roma fazer doutorado. E ele começa a discordar de alguns pensamentos da igreja. Por quê? A igreja, além da igreja cobrar os tributos da terra, tinha a questão do dízimo. A igreja tinha esse poder de centralização, tá certo? Político e econômico. Depois, a própria construção do Vaticano, que isso vai custar muito para a população. As indulgências, né, que a igreja cobrava através do perdão, dinheiro ou doações de terras para dar o perdão, vendia pedaço de terreno no céu, vendia relíquias de santos, tá certo? Então, Lutero vai criar as chamadas 95 teses. Essas teses contestam esses pontos negativos da igreja romana. E ele vai fixar na parede, na porta da igreja em que ele era pároco. E é interessante perceber que na cidadezinha que Lutero era padre, você vai ter um centro universitário. E aí, quando os estudantes e os professores conseguem ler essas teses coerentes que Lutero questiona, você vai ter uma efervescência desse pensamento contrário ao pensamento da igreja. Então, essa ruptura ocorre no dia 31 de outubro de 1517, quando, na igreja de Castelo, Lutero coloca lá a exposição às 95 teses que criticavam as práticas da Igreja Católica. Atualmente, os protestantes luteranos, eles comemoram essa data como o Dia da Reforma Protestante, tá certo? Em 2017,
o protestantismo completou aí 500 anos. Tá? Muito bem, com isso terminamos esta nossa aula, conhecendo um pouco sobre a reforma. É importante percebermos que a aula de reforma e contra-reforma a gente dividiu em 3 etapas, tá certo? Para a gente poder acompanhar todo o processo. E aí, na próxima aula, a gente vai ver a questão da origem do protestantismo na Europa. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula remota.